E neste vídeo vamos falar de John Newton, um mercador de escravo que teve um encontro com Deus. Salvo pela incrível graça, a história de John Newton. John Newton era pastor de uma igreja crescente em Olney, na Inglaterra, quando compôs a letra daquele que talvez seja o hino mais conhecido até hoje, Amazing Grace. Incrível graça. Newton estava satisfeito naquele contexto de vida campestre. Ele tinha uma esposa carinhosa ao seu lado, desenvolvia um bom ministério pastoral e estava cercado de pessoas amáveis. Naquele momento, Newton desfrutava de uma ótima vida, mas 25 anos antes, sua vida estava em ruínas. Newton nasceu em Londres no dia 24 de julho de 1725. Seu pai era um capitão de navio mercante. O amava, porém, era um homem severo e reservado. Por outro lado, a mãe de John era uma mulher atenciosa e cuidadosa. Ela lhe ensinou as Escrituras, capítulos inteiros da Bíblia de uma vez, bem como hinos e poemas. Infelizmente, a mãe de John Newton morreu 2 semanas antes que ele completasse 7 anos de idade. E pouco tempo depois, seu pai casou-se novamente. Quando o novo casal teve seu próprio filho, ambos deram mais atenção e carinho a este do que a John Newton, de modo que John deixou-se levar pela companhia influente de garotos pervertidos, aprendendo a andar nos sórdidos caminhos que eles trilhavam. Com a idade de 11 anos, ele fez a primeira das 5 viagens marítimas na companhia de seu pai, durante a qual rapidamente aprendeu a xingar e a amaldiçoar com os melhores marujos. Entretanto, durante os 5 anos que se seguiram, John se viu forçado a refletir seriamente sobre a condição de sua alma. Certa feita, faltou pouco para que John Newton embarcasse no navio de guerra que levava a bordo um amigo dele. Mais tarde, todavia, ele soube que aquele navio naufragara e que seu amigo, junto com vários outros tripulantes, tinha morrido afogado. Também foi nesta época que Newton teve um sonho perturbador, no qual ele jogava fora um anel que representava toda a misericórdia que Deus lhe reservara. Essas experiências pesaram de forma tremendamente condenatória na consciência de Newton e, por algum tempo, impeliram-no a tratar as questões espirituais com mais seriedade. Contudo, passados alguns dias, ele logo se esquecia daquilo que o levara à sobriedade e continuava sua queda vertiginosa na espiral da perversidade. Newton afirmou: "Eu geralmente considerava a religião como um meio necessário para se escapar do inferno, mas eu amava o pecado e não estava disposto a abandoná-lo." Aos 19 anos de idade, Newton foi obrigado a se
alistar como aspirante da Marinha para servir no navio HMS Hawish. Passado algum tempo, ele desertou e foi capturado, encarcerado, açoitado a bordo do navio, fustigado com chicote de 9 tiras e rebaixado. Então Newton entrou em terrível depressão e desespero, que o levaram por vezes a querer se lançar ao mar e a planejar maneiras de assassinar o capitão que o humilhara. Entretanto, não demorou muito para que a situação dele mudasse, quando o capitão de seu navio fez uma permuta entre ele e marinheiros de um navio que estava prestes a zarpar para a África Ocidental à procura de escravos. A época do tráfico de escravos. Em meados de 1700, o tráfico de escravos era um negócio lucrativo. Mais de 100 mil escravos foram trazidos para o Novo Mundo em navios ingleses. William E. Phillips escreveu no século XVIII a média da mortalidade dos escravos durante o trajeto da África para algum porto no Caribe ou nos Estados Unidos, onde eram vendidos em navios ingleses, era de aproximadamente 15%. Cerca de 15 mil escravos africanos morreram a bordo de navios ingleses nessa época. Em seu novo ambiente, Newton não fez absolutamente nada para ser benquisto pelos oficiais do navio. Ele compôs uma cantiga de escárnio para ridicularizar o capitão do navio e ensinou para a tripulação inteira. Após capturar uma lucrativa quantidade de escravos, Newton ganhou a permissão de ficar na África, ao longo da costa da Guiné, onde trabalhava para um traficante de escravos inglês que vivia com uma amante africana. Essa mulher não gostava de Newton. Quando Newton contraiu malária, ela o tratou cruelmente com insultos e subnutrição para que morresse de fome. Tempos depois, Newton foi injustamente acusado de roubar o traficante inglês. Ele ficou acorrentado com cadeias no convés do navio daquele homem e foi mantido com pouca comida, água e roupa. Na verdade, ele se tornou escravo daquele homem e, por ironia do destino, recebeu o mesmo tratamento com o qual eram tratadas as pessoas que tinham sido escravizadas com a ajuda dele. Esse tormento durou 1 ano, até que Newton convencesse seu dono a concedê-lo para um outro traficante de escravos. Seu novo senhor tratou-o com bondade e o colocou na supervisão das feitorias, prisões para escravos localizadas nos portos. Apesar dos olhos vigilantes de seu antigo senhor, traficantes de escravos, Newton conseguiu enviar algumas cartas para seu pai, nas quais pedia socorro. Certo dia, um navio mercante denominado Greyhound, cão pernalta e veloz, chegou onde Newton estava. Ele fora enviado àquele lugar por ordem do pai de John Newton. A princípio, Newton hesitou em deixar seu negócio, que a essa altura já era lucrativo, mas por fim
concordou em voltar à Inglaterra. Newton foi mantido cativo na África por 15 meses ao todo, a bordo do Greyhound. Em sua viagem de volta, Newton demonstrou ser o homem mais profano e devasso do navio. Certa noite, ele estava tão bêbado que quando seu chapéu caiu no mar pela força do vento, se outro marujo não o agarrasse pela roupa, ele teria se lançado nas águas em busca do chapéu. Mais tarde naquela viagem, Newton folheou um dos poucos livros que havia a bordo, Imitation of Christ, Imitação de Cristo. Newton começou a ler esse livro como um mero passatempo, mas depois passou a se perguntar o que lhe aconteceria se aquilo que nele estava escrito fosse verdade. Ele ficou com medo e fechou o livro. Atingido pela tempestade, naquela noite de 21 de março de 1748, uma violenta tempestade se abateu sobre o navio, que por pouco não afundou. Homens, animais e provisões foram arrastados pelas forças das águas e caíram no mar. Newton orou a Deus pela primeira vez depois de anos. Ele temia estar à beira da morte e, se a fé cristã fosse verdadeira, estava certo de que não seria perdoado. John refletiu em tudo o que fizera naqueles últimos anos, inclusive a atitude de zombar dos fatos históricos do Evangelho, e ficou abalado. Passados 4 dias, a tempestade diminuiu pela providência de Deus. A cera de abelha que se encontrava no porão de carga ajudou que o navio continuasse a flutuar. Newton atribuiu a Deus aquele livramento que tiveram. Ele começou a ler o Novo Testamento com mais interesse. Quando chegou à passagem de Lucas 15, John percebeu os impressionantes paralelos entre a sua vida e a vida do filho pródigo. O navio ficou à deriva por um mês. Os suprimentos se esgotaram. O capitão culpou a blasfêmia de Newton como a causa dos problemas que enfrentavam e cogitou a hipótese de jogá-lo ao mar, à semelhança de Jonas. O navio avariado finalmente conseguiu seguir seu rumo para a Irlanda do Norte, a tempo de não ser apanhado por um vendaval que começava a ocorrer. Newton reconheceu que Deus respondera sua oração. Ao chegarem em terra firme, Newton tomou a decisão de não mais xingar e blasfemar. Ele chegou a voltar para a igreja. Entretanto, ainda não era um crente em Jesus. Mais tarde, ele declarou: "Penso que aquele foi o início de meu retorno para Deus, ou antes, o retorno dele para mim. Contudo, só considero que vim a ser crente em Cristo, no sentido pleno da palavra crente, muito tempo depois daquele momento." Regenerado pela fé, em 1749, Newton zarpou como primeiro piloto de um navio negreiro. A essa altura, ele já tinha se esquecido do compromisso que assumira e recaiu nas antigas práticas pecaminosas. Enquanto buscava escravos ao longo da costa ocidental da África, John Newton foi novamente acometido de malária, situação que o levou a refletir mais uma vez sobre a sua vida. Diante das misericórdias de Deus para com sua vida, ele estava absolutamente convicto da culpa pelos erros que recentemente cometera. Meio delirante e enfraquecido, Newton se levantou da cama e caminhou com dificuldade até um lugar afastado da ilha. Naquele local, percebendo a futilidade
de tomar decisões autoconfiantes, ele se entregou ao Senhor para que Deus fizesse com ele aquilo que fosse do seu agrado. Ao que parece, nada de novo acontecia em sua mente, exceto o fato de que ele estava apto para confiar e crer num Salvador crucificado. A incrível graça de Deus preciosamente se manifestou no exato momento em que John Newton creu pela primeira vez. Daquele momento em diante, a vida de Newton mudou gradativamente. No começo, como acontece com a maioria dos crentes, ele não percebia como as áreas de sua vida que precisavam ser transformadas pela graça de Deus. Por exemplo, por 5 anos, ele enfrentou lutas quanto à certeza de sua salvação. Todavia, através do encorajamento dado por outro capitão de navio, que também era crente em Cristo, as dúvidas foram vencidas, conforme Newton declarou, abre aspas, eu comecei a entender e a ter esperança de ser preservado e salvo, não por meu próprio poder e santidade, mas pelo imenso poder e promessa de Deus, através da fé num Salvador imutável. Fecha aspas. A mudança mais evidente na vida de Newton se deu na área do tráfico de escravos. 1 ano antes de crer em Jesus Cristo, John Newton se tornou capitão de um navio negreiro. Nos 4 anos seguintes à sua salvação, Newton realizou 3 viagens com o intuito de buscar escravos na África e levá-los para serem vendidos no Caribe. Durante essas viagens, Newton liderou sua tripulação em cultos de adoração e em momentos de oração. Contudo, ele também foi forçado a sufocar rebeliões de escravos, chegando a ponto de utilizar instrumentos de tortura para apertar polegares a fim de arrancar confissões. Mais tarde, Newton se conscientizou de que o tráfico de escravos e sua participação nele eram algo moralmente ultrajante e repulsivo. Ele afirmou, abre aspas, a força do hábito, o exemplo e o interesse comercial cegaram meus olhos, fecha aspas. A partir do momento em que o Espírito Santo convenceu John Newton dos males e pecados envolvidos no tráfico de escravos, ele passou a trabalhar incansavelmente para extingui-lo num esforço de décadas. Ele foi orientador e conselheiro de um crente em Cristo mais novo do que ele, chamado William Wilberforce, o qual atuou no parlamento britânico. Wilberforce se tornou o mais notável e eficaz abolicionista da história da Inglaterra. Alguns meses antes da morte de Newton, ocorrida em 21 de dezembro de 1807, o parlamento britânico aprovou o decreto da abolição do tráfico de escravos, o que muito alegrou Newton. A ternura da graça. Antes de experimentar a graça salvadora de Deus, John Newton não tinha o menor receio de xingar e proferir palavrões quando relampejava, de blasfemar contra o Deus do céu, de zombar da Bíblia, de ridicularizar a consagração a Deus, de se envolver em atos depravados, nem o mínimo escrúpulo de comprar e vender seres humanos como se fossem objetos ou mercadorias. Entretanto, John Newton mudou completamente após a sua conversão.
Mais tarde ele se tornou pastor e exerceu o ministério pastoral por 23 anos, sempre salientando em seus sermões o tema da graça de Deus. Ele compôs e publicou dezenas de hinos, inclusive o hino intitulado How Sweet the Name of Jesus Sounds, que traduzido quer dizer quão doce soa o nome de Jesus, um tímido contraste com a época blasfema de sua vida pregressa, bem como demonstrou incessante hospitalidade em sua casa. Ele manteve comunhão com alguns dos seus mais notáveis nomes do avivamento evangélico na Inglaterra, tais como George Whitefield e John Wesley. Ensinou e encorajou pessoas influentes como o grande missionário William Carey, o poeta William Cowper e o abolicionista William Wilberforce. Além disso, tornou-se um dos maiores defensores do fim da escravidão na Grã-Bretanha. Como explicar tamanha transformação na vida de um homem? Semanas antes de sua morte, já velho e debilitado, Newton explicou, abre aspas, minha memória praticamente se foi, mas ainda consigo me lembrar de duas coisas, que eu sou um tremendo pecador e que Cristo é um tremendo Salvador. Fecha aspas.